Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à live de hoje. Eu vou fixar aqui o comentário. Então, a live de hoje eu tenho como convidado o Dr. Felipe Albano. Tá? Eu vou fixar aqui o tema da live. A gente vai falar sobre validação e PEP, que é Programas de Ensaio de Proficiência, especialmente voltado para ensaios de plâncton, que é a minha especialidade. Então, dentro do plâncton, para quem está chegando agora e não tem ainda muito esse conhecimento, o plâncton é um grande grupo e dentro do grupo do plâncton, então, se encontra o zooplâncton, o fitoplâncton e também as cianobactérias, tá? Então, eu vou fixar aqui o tema da nossa live para que a gente, então, possa, se eu conseguir escrever... Sejam bem-vindos, então vão entrando aí, pessoal. Não estou conseguindo aqui colocar o tema da live. Bom, eu não tô conseguindo. Aí depois, quando o Felipe entrar, a gente vê se ele consegue fixar ali o tema da live, tá? Então, a gente vai falar hoje, então, sobre validação e PEP. Eu queria dar uns recadinhos antes, bem rapidinho, tá? Queria comentar, quem não tá, ainda não conhece e não me segue nas redes, toda terça-feira, né, às 20h20, faço lives sobre o plâncton, né, a temática do plâncton. Às vezes faço live sobre algum assunto, às vezes eu tenho convidados também, todos para a gente trabalhar dentro dessa temática, divulgar esse assunto, né, esse conteúdo do plâncton que é bastante importante, cada vez mais vem sendo utilizado para avaliações dos ecossistemas aquáticos, tá? O outro recadinho se liguem na live da semana que vem, tá? Live às 20h20, com a convidada Gabriele Corradino. Ela é bióloga marinha, trabalha com plâncton marinho, ela é americana, então a live será em inglês, então é importante para quem quiser praticar um pouquinho, tá? Ela é National Geographic Explorer, então vai ser uma convidada bastante especial, tá? E outro recadinho que eu gostaria de dar é que os cursos online, tá? Os meus cursos online de fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias estão com as inscrições abertas no site vgconsultoriaambiental.com.br e nas inscrições nas próximas 72 horas. Então, eu estou dando um bônus, né, que é uma mentoria individual comigo, para ter um atendimento assim, personalizado sobre essas questões todas das análises, tá bom? Então, gente, vamos lá, vou tentar mais uma vez, vou fixar aqui o comentário, o nosso bate-papo aqui da live, que eu não tô conseguindo. Então, se alguém conseguir fixar aí o comentário, eu vou apresentar, então, o convidado de hoje é muito especial, Felipe Albano, professor, doutor, tá? Ele é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Ele é gerente da qualidade da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, atuando principalmente nos temas de auditoria, laboratório, ensaios de proficiência, materiais de referência certificados, sistemas de qualidade, validação de métodos analíticos e gestão de desempenho. Ele também é auditor líder da NBR ISO 9001, que é a norma de qualidade. Ele é avaliador líder de laboratórios pela Rede Metrológica do Rio Grande do Sul e especialista 2 do Inmetro, ISO IEC 17025. Ele é participante da BNT CB 25, Normas de Gestão da Qualidade. É professor de Engenharia de Produção na PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, na área de Sistemas de Qualidade, Diagnóstico e Solução de Problemas e Planejamento Empresarial. Ele é autor do livro Validação e Garantia da Qualidade de Ensaios Laboratoriais. Cadê o livro? Aqui, esse livro, maravilhoso, recomendo. Tá? Quem ainda não conhece e quer se aprofundar mais no assunto, pode então conferir esse livro.
e coordenador e professor da pós-graduação Lato Sensu, especialização de Lean Six Sigma, Black Belt da PUC, coordenador da linha de pesquisas de avaliação da conformidade do LESP, que é o Laboratório de Engenharia de Sistemas de Produção do FENS de PUC. Bom, então é um super convidado, a gente tem algumas parcerias também de trabalho, ele é uma pessoa maravilhosa, eu tenho fico muito feliz que ele venha aqui compartilhar hoje com a gente todo o conhecimento. Então ali consegui um auxílio, foi fixado ali o nosso bate-papo, validação e programas de ensaio de proficiência. Felipe, então, seja bem-vindo, né? Venha para a nossa live. Deixa eu te convidar. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Olá, Felipe. Como é que está? Tudo bem, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, vocês, eu nem perguntei se estão Também, ouvindo bem. Então, ouvindo bem. Coisa boa. Seja bem-vindo, então, Felipe, um currículo vasto, uma super experiência. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui contigo hoje nesse final de tarde. Grande prazer poder compartilhar um pouco aí do que nós temos feito nessa área, que é super importante, eu acho que vem cada vez mais ganhando notoriedade nessa área de qualificação de laboratórios e é super desafiante, né? Quando a gente falou lá no começo, é desafiante porque é um pouco diferente do que se está acostumado e é onde os caminhos já estão mais bem trilhados na parte química, né? Sim. Então, pegando os ensaios biológicos aí, que envolve muita questão do analista, do conhecimento, de se aprofundar um pouco mais em outras coisas que não são tão óbvias, né? Então, acho que é um tema super importante. Parabéns aí por estar promovendo ele tão bem. Acompanho às vezes tuas lives nas terças. E vamos lá. Estou preparado aí. Vamos lá então, Felipe. Claro, eu vou te deixar também um pouco livre para tu comentar. Imagino que tu, como professor, já tenha pensado também, pelo que a gente conversou, algumas coisas que tu acha importante comentar, até pela tua experiência em trabalhar com muitos laboratórios e com as normas de qualidade, tua experiência com auditoria, e sabe também muitas vezes quais são as principais dores, né, dos teus, dos clientes, enfim, né, a gente pode chamar assim. Então, em primeiro lugar, assim, eu gostaria de te perguntar, né, porque tem muitas pessoas que nos seguem também que não sabem, principalmente o pessoal mais ligado historicamente ao estudo do plâncton, que muitas vezes não tem esse conhecimento sobre a questão de normas de laboratório. Então, assim, de uma forma rápida, assim, o que é a norma que regulamenta e falar um pouquinho da norma e da questão da acreditação. Por que os laboratórios buscam, o que é a norma, enfim, alguma coisa assim bem conceito. E aí tu pode ir falando, né? Não sei, em primeiro lugar, assim, vamos desativar um pouco os comentários, depois a gente volta para as perguntas. É que as pessoas já comentaram muito ali, mas eu não consegui acompanhar nada ainda. Tá? O que tu acha ou tu prefere deixar rolando os comentários? Fica teu critério, como tu preferir. Eu acho que vamos desativar um pouco agora, para a gente até não perder o que o pessoal está falando, e depois a gente volta e ativa os comentários. Tá, pessoal? Pode ser? Pode ser. Daí a gente tenta ver se tem alguma coisa aqui que possa nos... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Se eu me achar, né? Que eu tentei ainda fixar o negócio, a coisa ali, não consegui fixar o nosso tema. Tá, desativei. Vamos lá, então, pessoal. Beleza. Sigam aí nos acompanhando e guardem suas dúvidas para o finalzinho. Depois fica para as perguntas, depois dá para abrir, né? Quem quiser colocar perguntas, isso, pode colocar. E já pode ir colocando isso, já pode ir colocando as perguntas. Isso aí, vamos lá então, Felipe. Então, falando geral, né, dessa questão da qualificação dos laboratórios e em relação à norma ISO 17025, eu creio que nos últimos 5, 10 anos, na área ambiental especificamente, a gente está numa crescente muito grande, né? Nos últimos anos aqui no estado, em especial no Rio Grande do Sul, a gente teve a questão também da legislação da FEPAM, que mudou, né? Então, para emitir laudos, relatórios de ensaio, enfim, válidos para o órgão ambiental, é necessário que o laboratório esteja ou acreditado pela SEGECRE do Inmetro ou reconhecido pela rede meteorológica aqui do Rio Grande do Sul.
O que seria esse reconhecimento de terceira parte? Ele é concedido através de um processo de avaliação, né? Nós chamamos de avaliação de laboratórios, onde a gente tem um grupo, hoje nós temos 52 avaliadores na rede, a gente tem um grupo específico grande na área ambiental, se não me engano são 16, 17 avaliadores só da área ambiental. Então a gente forma equipes, né, que ao laboratório fazer a solicitação, ele recebe essa equipe dentro da sua estrutura. Hoje a gente está fazendo avaliações remotas também, que é uma grande inovação Sim. desse ano, junto com a questão da pandemia, né? E daí a gente avalia a competência do laboratório ao fazer aquele ensaio e aquela amostragem, quando a amostragem é envolvida, né? Falando especificamente da área ambiental. E essa parte de fitoplâncton, mais especificamente em cianobactérias, que é onde a gente tem uma maior demanda, Sim. houve um crescimento grande, significativo, de laboratórios qualificados por essa norma, né, e sendo avaliados ou pelas redes metrológicas ou pela CGECR do Inmetro. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa, a gente está no Brasil para cianobactérias com 40 laboratórios acreditados. Então, se nós pensarmos nesse número alguns anos atrás, né, é uma coisa que tinha muito poucos. Se falava principalmente na Corsã, Sabesp, Cetesb, empresas, né, que muitas vezes tinham uma área analítica um pouco mais avançada, ou laboratórios grandes, prestadores de serviço. Mas hoje a gente já vê que isso está bem difundido. Eu acho que, tanto em legislação ambiental, acho que as análises estão ganhando mais importância, e os órgãos ambientais também fomentando esse tipo de qualificação de laboratórios, né? O que para nós é muito bom e acho que muito válido também para quem está do outro lado da bancada, o analista, porque daí ele vai estar emitindo um relatório com mais confiança, né? Tanto o relatório que ele faz da sua interpretação, quando pega essa parte de fitoplâncton, zooplâncton, que dependem muito, 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 muito do analista. A gente ainda não tem um equipamento que tu vai lá e faça uma curva, aperte um botão e saia o resultado. Depende muito da acuidade visual, do conhecimento, da experiência que a pessoa tem. Então, acho que essas análises vêm ganhando muita importância e acho que é super válido falar deste tema. Principalmente, acho que é uma coisa que nós já tínhamos comentado, Vanessa, que muitas vezes o pessoal se forma sem ter isso. É verdade, a gente Então, comentou. o cara faz uma biologia, ou às vezes até dependendo de alguma engenharia, de produção, faz uma engenharia química, ou algum curso Engenharia técnico, ambiental também. engenharia ambiental, e daqui a pouco o que vai ser exigido depois lá na frente em relação a essas certificações, acreditações, e daí entra a validação, ensaio de proficiência. Muitas vezes isso ficou uma lacuna lá atrás, no momento de gerar o aprendizado. Então, quanto mais nós falarmos sobre isso, mais a questão das universidades vão se atualizar, os cursos técnicos, e esse assunto tem que estar em pauta. Que é isso que vai, em última análise, garantir que aquele laudo que eu estou emitindo, ele é confiável ou não. Sim. Muito bom. Essa questão aí das normas é interessante, que na verdade a questão da ISO, né? As ISOs em geral, elas são normas de qualidade, não são normalmente obrigatórias, não são lei, né? Mas com essa portaria da FEPAM acabou entrando, né? A FEPAM acabou utilizando, né? Até seria isso, né, Felipe? Acabou incorporando como um pré-requisito de manter a qualidade, que os laboratórios tenham essa norma. Então, a norma ela não é inicialmente obrigatória, mas se tornou obrigatória aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que está o resto do Brasil, tu saberia dizer assim, no resto do Brasil, como é que está? Tem também. O que tu falaste é mais pura verdade. A norma ela é voluntária, né? Então, todas as normas publicadas pela ISO são voluntárias, salvo que estejam citadas em algum regulamento. Né? E daí, regulamento que tem poder de lei, portarias, regulamentos, enfim. E a gente tem uma situação em São Paulo já bem mais avançada que aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo tem uma portaria da CETESB, a gente tem muita relação com a CETESB pela rede meteorológica do Rio Grande do Sul, é um grande parceiro nosso, inclusive nessa parte de ciano e tal, de biologia. E eles já têm uma legislação similar a essa, bem mais antiga. Se não me engano, acho que já tem quase 10 anos lá que para emitir laudos ambientais válidos, então, para a CETESB, o laboratório tem que ter acreditação, lá eles exigem só acreditação, pela ISO 17025. Em Minas Gerais também tem a mesma legislação, só que a legislação de Minas é muito parecida com a legislação do Rio Grande do Sul. Então, em Minas Gerais também, os laboratórios que emitem laudos ambientais válidos, né, para o governo, precisam ter acreditação ou reconhecimento por alguma rede meteorológica. Sim.
Tá, isso é muito interessante também, porque também tem essa questão da demanda maior, ser de cianobactérias, tem bastante a ver também com a legislação de potabilidade da água, que é para controle, né? Então, porque tem vários grupos, o plâncton, as cianobactérias, na verdade, elas são um grupo que veio, né, que é também analisado quando se faz análise de fitoplâncton, mas em função da questão de produção de toxinas e influenciando também a nossa saúde e a potabilidade, ela acaba sendo uma análise realizada com uma rotina maior, né, para atendimento da legislação. E normalmente essas de plâncton, fitoplânctons ou plâncton são mais voltadas para estudos ambientais, mesmo. Ambientais, assim, elevada, né? Assim, sobre a questão do escopo, né? Como é que funciona o escopo, seria essa análise, qual a sequência das avaliações e tudo mais para Para esses mim tá tipos de... travando um pouquinho aqui, não sei se Deixa eu ver. Acho que tá um pouco também. Eu vou deu uma travadinha aqui, me vendo bem. ver como é que tá. Melhorou? Acho que Sim, sim. Deixa eu ver. Tu tá meio assim para mim, mas acho que... Deixa eu ver. Será que melhorou? eu tô te vendo bem, tu tá me vendo bem? Até não tô te vendo muito bem, tá meio assim com os pixels, mas eu tô te É. ouvindo. Deixa eu ver se eu troco aqui. É, às vezes tirar do Wi-Fi, às vezes o 3G é melhor do que o Wi-Fi. Te perdi, Felipe. Tu tá por aí? Agora te vi. Te perdi por um tempo. Agora tá Ah, bom. tá me Sim, vendo e me ouvindo? tá. Beleza. Uhum. Então, só o que tu falaste sobre as avaliações? Estava te perguntando a questão do escopo, se a acreditação, até porque tem muitas pessoas que não estão muito acostumadas, né? Ela é acreditação, ela é para todo o escopo ou se acredita quando um laboratório, por exemplo, ele tem ISO 17025, significa que ele tem também avaliado essas análises ou como é que funciona essa questão do escopo, o que que é avaliado, enfim. O escopo de acreditação, ele é por ensaio. E também avalia se envolve ou não a amostragem. Então, não significa que o laboratório tenha 17.025, por exemplo, na área biológica, que tudo que ele faz ali está acreditado ou reconhecido. Então, se ele quiser, por exemplo, ter uma área de cianobactérias, fitoplâncton, zooplâncton, ensaios de clorofila reconhecidos ou acreditados, ele tem que especificar isso no escopo e vai ser avaliado ensaio por ensaio. E daí, por exemplo, necessidade de validação e PEP entra dentro desse contexto, depende do escopo que tu queres avaliar. Entendi. Muito bom. E fala então um pouquinho para nós aí qual que é a diferença entre acreditação, validação, PEP, o que difere entre esses. Assim, na verdade, se um laboratório, por exemplo, tu tens lá cianobactérias, acho que pegar aqui é um exemplo que tem bastante coisa da rede e tem bastante pessoas, várias pessoas que te assistem também acabam sendo ligadas a esse tipo de ensaio. Se tu queres reconhecer ou acreditar um ensaio de cianobactérias, para tu pedires acreditação ou reconhecimento, antes de tu fazer o pedido, tu tem que validar o teu método, se tu modifica, por exemplo, o standard, ou se tu tem um método, eventualmente, que tu desenvolveu, por exemplo, a tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou se tu fizeste alguma modificação em algum método original e já validado, tu precisa validar ele antes de pedir acreditação ou reconhecimento. E se tu tens e segue o standard à risca, ou daqui a pouco alguma outra norma de referência para fazer o ensaio, tu precisa ter uma verificação do desempenho desse método. Então não tem muito como fugir da validação, né? Uhum. A verificação de desempenho não deixa de ser uma validação, só que tu olha alguns parâmetros um pouco mais específicos. Ela é levemente menos rigorosa do que a validação completa. E também, se tu vais pedir acreditação ou reconhecimento, tu precisa participar de um ensaio de proficiência, que é um PEP, né? Nós chamamos de PEP porque é o Programa de Ensaio de Proficiência. Então, esse PEP, ele também pode ser usado, e a gente fica muito feliz quando vê as pessoas fazendo isso,
ele pode ser usado como um subsídio também na validação de métodos. Porque, e daí acho que é um grande lance para essa área. Aonde que existe muita dificuldade em análise de fito, iso também, na questão dos padrões, né? Então, não sei da tua experiência, enfim, mas são muitas análises onde a gente não tem um padrão pronto. Um padrão, assim como a gente tem, tipo, sei lá, pega a área química, que daí chega a dar inveja, eu acho, né? Sim. Vai comprar um padrão, tu coloca lá no Google, tem milhares de opções, né? E padrões certificados, tem IRC, que tem produtores com a ISO 17034, mas a gente vê que nessa área biológica os padrões são um desafio. Não tem disponível, se tem é muito caro, não consigo acessar, às vezes não é exatamente a mesma matriz que eu estou fazendo. E daí eu pergunto, como é que tu sabe se o resultado é exato ou não? Como é que sabe se a análise que tu está fazendo está certa ou está errada? Né, em relação a eu estar identificando alguma coisa que eu sei que está presente ali, ou ter uma certeza sobre aquele resultado. Então, o PEP, o ensaio de proficiência, acho que ele vem muito para resolver esse problema, especificamente. Onde eu não tenho um padrão, eu tenho a alternativa de avaliar a exatidão do meu ensaio, que, na minha opinião, é um dos itens mais importantes da validação. A exatidão e a precisão. Mas a exatidão eu consigo avaliar dentro do ensaio de proficiência. Então, se eu estou me comparando com outros laboratórios e eu tenho um provedor que gera um valor de referência, eu posso saber o quão longe eu estou desse valor de referência. Se eu estou aqui em cima, se eu estou aqui no meio, se eu estou lá embaixo, se o meu método tem uma tendência ou não. Consigo me comparar com pessoas que fazem o mesmo método que eu e outras que usam métodos diferentes. Sim, então, opa. Essa questão do padrão e suprir essa necessidade é um grande ganho de quem participa de ensaio de proficiência. E para finalizar a resposta, se tu queres, então, a acreditação e reconhecimento, tem que ter essas duas coisas. O PEP e a validação, ou a antiga, a gente chamava de confirmação de desempenho, que agora é verificação. Então, tu tem que entregar isso, né, para o organismo acreditador, ou quem vai te reconhecer, porque é um dos requisitos para tu seres um laboratório que é acreditado, né, ou reconhecido. Mais ou menos por aí. Sim, é bem interessante isso que tu comentou sobre a questão de não ter um padrão, porque não tem um valor exato, como por exemplo em química, ou enfim, né, padrões. Então, ele pode ter mesmo as réplicas ou repetições de uma mesma amostragem, tudo igual, a amostra padrão tem variação, né, normal, uma variação entre as amostras. Então, o organismo que você encontra numa amostra, na réplica, você pode não encontrar. Claro, então daí fica mais difícil mesmo a questão da avaliação toda estatística, né, para a questão da validação, mas eu acho que tu comentou bem sobre a questão do como isso é avaliado, né, como que entra essa variação, né, e também tem as questões do quantitativo e do qualitativo, né, que a gente também tem esse desafio aí. Então, nessa linha, assim, que tu poderia falar também assim, sobre a diferença, né, que tem entre as bilaterais e os PEPs, por exemplo? Normalmente, quando a gente abre um PEP, ele é para um grupo grande de laboratórios. Então, o que é um grupo grande? Né? A gente define para nós um grupo significativo acima de 12. Então, mais de 12 laboratórios se justifica abrir um PEP, porque daí tem mais volume para a gente usar uma estatística específica para tratar os dados. A gente sabe, né, que na área biológica tem muito mais variação, né, do que numa área química ou física. Com certeza. Então, quando a gente gera os valores de referência, a gente já tem um histórico nosso, a gente faz isso desde 2015, então a gente está aí fechando o 6º ano agora no final do ano, de programas que a gente vem fazendo em hidrobiologia. E a gente vê que nessa área a variação ela é muito mais elevada. Então, a gente, por já ter um histórico, muitas vezes a gente usa um valor do nosso histórico ou valores teóricos esperados de variação em cima de um valor de referência que a gente obtém daquela rodada de comparação no PEP. E quando eu não tenho um PEP disponível, por exemplo, pega zooplâncton ou uma área que não tem disponível intercomparação, como é que eu vou saber se meu ensaio é exato? Como é que eu vou concluir minha avaliação? Daqui a pouco eu preciso pedir acreditação, ou eu quero fazer, por exemplo, sei lá, tenho 5, 6 analistas, treinei o pessoal. Como é que eu sei que o treinamento foi adequado ou não?
Então, a bilateral ela pode ter várias utilidades. Uma é dar suporte para a validação do método e ter ali a exatidão, né, avaliada. Outra é eu poder fazer um intralaboratorial, uma bilateral, ou eventualmente com a amostra que sobra do ensaio de proficiência. E poderia usar, por exemplo, a bilateral. Vamos supor, a gente tem uma facilidade que daí é 2 laboratórios, bilateral normalmente são 2 a 2, a gente pega um laboratório ou uma pessoa qualificada para aquele preparo de amostras, identificação da espécie, do gênero, enfim, e a quantificação em célula por ml ou eventualmente outra unidade. E daí a gente compara aqueles resultados daquela referência com aquele laboratório ou pessoa ou empresa que contratou a bilateral para avaliar em relação à referência. E a gente vê que tem muita divergência, justamente por ter a interpretação. Nós já trabalhamos juntos, inclusive, em algumas coisas. E a amostra é a mesma, a gente faz teste de homogeneidade, como tu falaste, existe variabilidade, mas dentro de um padrão aceitável. Então a gente atesta que a amostra é homogênea e as pessoas deveriam achar aproximadamente as mesmas coisas. E daí entra muito a questão do analista. Então, o bilateral é uma forma excelente de suprir a não disponibilidade de um PEP, de um ensaio de proficiência, ou a não existência. A não disponibilidade pode ser momentânea, mas eu posso ter um caso de não existir. Não existir, eu estou falando não existir no mundo. E também, muitas vezes, Vanessa, quando eu tenho essa carência do padrão, né? Então, não tem jeito nenhum de eu avaliar a minha exatidão no meu laboratório, então posso recorrer a uma bilateral. E isso é aceito tanto pela CGECR do Inmetro quanto pela rede metrológica como uma evidência de que foi feita uma atividade de comparação. Sim, muito bom. É interessante que realmente, como tu falou, pode comparar então entre laboratórios, né, fazer essa bilateral, ter um referência, né, que seria um laboratório, uma pessoa especialista e o próprio laboratório, e também fazer a comparação entre os analistas, porque muitas vezes os laboratórios têm mais de um analista, e aí também eles precisam ter essa comparação, né? Então, eu acho que isso... Pode comentar. Isso, não, perfeito. E daí, assim, falando da validação, né, que acho que é interesse de quem está assistindo, a gente consegue avaliar daí as coisas mais importantes pensando na confiança do método, que é assim, as 3 que eu considero mais importantes, na verdade é 2, mas uma tem 2 pedaços. A exatidão e a precisão, que a gente tem a ver com a repetitividade e reprodutibilidade interna. Então, se tu pensares assim, beleza, defini uma referência, essa aqui é a referência e esse aqui é o valor dessa amostra. Referência. Sim. Ao comparar meus analistas com essa referência, eu estou comparando e avaliando a exatidão, certo? Certo. Então, se eles concordam dentro do limite aceitável com essa referência, a gente avalia se os resultados são ou não exatos. Quando a gente compara os meus 3, 4, 5 analistas entre eles com eles mesmos, eu estou avaliando a reprodutibilidade. E se eu comparar o analista, ele com ele próprio, repetindo várias vezes o mesmo ensaio, é a repetitividade dele. Sim. Então, pensa só, se eu construo um experimento com essa lógica, eu já consigo tirar praticamente toda a minha validação dali. Tem outros parâmetros que eu posso comentar, mas assim, ó, precisão e exatidão, que é o principal, tá ali. Inclusive para compor a minha incerteza de medição. Eu já fiz alguns trabalhos com incerteza de medição em cianobactérias, clorofila também, mas daí é o método espectro, né, um pouco mais tranquilo. Mas na parte de contagem, né, quando a gente tem contagem, célula por ml ou eventualmente organismo por ml, a gente pode ter essa abordagem, monta esse experimento e sai como subproduto, é até ruim de falar, porque... Parece uma coisa meio ruim. A gente tem que tirar, inclusive, a incerteza de medição. Normalmente falar incerteza de medição de ensaio biológico, as pessoas se apavoram. Mas se tu montares um experimento dessa forma, tu consegue estimar também a incerteza de medição, com as fontes reais ali, sabe? Da exatidão, da precisão, com a RP e com a Repro. Sim. Isso é muito interessante. Eu acho que tá bem alinhado toda essa questão aí da avaliação. Eu acho que a maior dificuldade é na realização mesmo da análise, na aplicação do método, que é um pouquinho, às vezes, complicado, porque como é aquilo que a gente amostras ambientais, é muito difícil de prever. Elas não têm padrão, então, como envolve todo um processo de preparo de amostra prévio à contagem, também observo que tem muitos erros inseridos
nesse processo, né, do preparo da amostra, ou diluição, ou concentração, até chegar para fazer realmente a análise, né? Então tem muito erro também nesse processo de preparo da amostra, que muitas vezes acaba dando resultado, um resultado talvez não conforme em função disso, né? E também os métodos de coleta muitas vezes podem influenciar, se bem que nesse aspecto, quando tem a comparação, a coleta toda é feita pela referência, então já exclui esse Anula. fator. Sabe que nós Mas... tivemos Fala. uma... Desculpa te Não, imagina, interromper. não. Fala, fala. Nós tivemos uma experiência muito legal. A gente é o provedor da Agência Nacional de Águas, hoje no Brasil. E a gente daí usa muito a CETESB como referência. Até conversei hoje com a Carmen, não sei se tu conhece ela, que é uma das biólogas lá que dá os treinamentos e tal. Ela é muito, muito legal. E a gente teve uma experiência que nós começamos assim com o PEP, né, dessa parte de cianobactérias e clorofila, fazendo esse preparo igual para todos, né? Então as amostras foram coletadas, colocou no barrilhete, protegido da luz, elas foram preservadas com Lugol, se não me engano 3 ml por litro lá, e colocamos todos no mesmo frasco igualzinho e tal, e foi para os laboratórios. E anos depois, nos últimos 3 anos, nós fizemos o PEP com a coleta junto. Isso é muito legal. É super desafiadora, porque muitas vezes o erro está na coleta. Então, a gente fez um estágio de proficiência que era desde o momento do cara coletar até a amostra chegar no laboratório. Claro que a gente teve todo o cuidado com a questão da coleta ser homogênea para todos e testou a homogeneidade e a estabilidade dos itens de ensaio. Então, nós fizemos em Brasília, no Lago Paranoá, e fizemos também em São Paulo, na represa Guarapiranga. E foi uma experiência muito interessante, assim, porque a variabilidade junto com a coleta foi mais ou menos equivalente ao que a gente tinha no preparo. Então, e a gente conseguiu também avaliar a aptidão do cara estar fazendo a coleta adequadamente. Né? Tu pode daí pontuar várias outras coisas. Porque se tu começa a coleta errada, ela já vai errado lá até não fazer análise perfeita, porque se começou errado ali, vai terminar errado. Sim, com certeza. E daí consegue ter uma avaliação geral. Então, o ensaio de proficiência pode ou não envolver a amostragem. A gente já teve as duas experiências aqui pela Rede Gaúcha. Sim. Isso é muito bom, né? Que isso pode futuramente vir a ser incluído, porque eu observo muito que na minha experiência, assim, nos alunos, e tem muitos também que são de laboratórios, que trabalham no laboratório, e o setor de coleta, normalmente, ele é separado do setor da análise. Então, é uma equipe que coleta e outra equipe que realiza a análise. Então, a coleta, muitas vezes, também, ela acaba tendo muitos erros, né, na parte da coleta, porque não tem um critério, talvez, tão forte, assim, e acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o resultado, né? Mas é interessante saber, né? Esse é um desafio ainda, porque eu acho que tem muitas coisas que estão sendo implantadas, né, Felipe? Ainda não é uma coisa assim tão consolidada, digamos, esse tipo de análises e de acreditação desse tipo de ensaios. Então, acho que tem muita coisa ainda a ser melhorada, sabe? Cada vez que a gente falar mais sobre esse assunto e popularizar mais o assunto, acho que também a gente contribui para que cada vez tenha mais, né, precisão nessas áreas todas, né? Desde um processo da coleta, porque se uma coleta ela for mal feita, o laudo pode até ser bem feito, mas não vai estar realmente expressando as condições ambientais, que é o que a gente deseja, né? Que ele realmente seja tipo um retrato, né? Que a análise de plâncton, né, seja um retrato do ambiente. Se a coleta não foi adequada, aquele retrato que seria o laudo não está também dando a resposta que realmente o ambiente quer nos dar. Então, acho que a gente tem que evoluir um pouco ainda nesse mais, né? Mas é bom que já tem essa possibilidade, né? Hoje, por exemplo, nesse programa da Ana, se não me engano, a gente tem laboratórios daí de todos os estados. Se não me engano, essa parte de cianobactérias e clorofila ali, a gente tem mais ou menos uns 12 a 15 que fazem, ainda é pouco. Né? Se a gente pensar no PEP da rede, ali a gente tem uma participação entre 27, 33, 34 laboratórios, o que eu já acho um número bem representativo. Um ensaio de proficiência com 30 e poucos laboratórios do país inteiro se comparando nesse tipo de análise, acho que é mais robusto.
Esse é onde tem mais Uhum. gente, não inclui a amostragem. A gente prepara as amostras aqui e manda para o pessoal. Até acho que tem Sim. gente da Corsã, da Corsã entrando. A Corsã é um grande parceiro, ajuda demais a rede ali, a Juliana, a Carla, se tiverem aí, um abraço para vocês. A gente não consegue ver as pessoas agora. Sim, Mas agora tem esse. desde o princípio aí nesse PEP, são do grupo técnico, enfim, acho que fazem um trabalho muito bem feito, assim, dando essas diretrizes. E o legal também é que a gente, muitas vezes, depois do PEP, principalmente na parte qualitativa, a gente trabalhou um tempo com a Bioalgas, não sei se tu conhece, um Bioalgas, laboratório não. que a Maria Tereza era um laboratório acreditado. Ah, tá. Maria Tereza eu conheço, fiz um. Eu conheci num curso de cianobactérias avançado. Aham. Isso. E daí, depois do PEP, nós fazíamos aqui uma oficina analítica e daí trazíamos o especialista para discutir as diferenças dos resultados. Ah, muito Porque bom. a parte qualitativa é um super desafio. Muito. E a gente faz o PEP, e daí quem está assistindo, o nosso PEP ele é duplo, ele é quali e quanti. Sim. Então, a gente tem a parte quali da amostra coletada, que a gente chama de diversidade grande, apesar que a maioria mais ou menos alinha os mesmos organismos, pelo menos os principais. E a gente tem também a parte quantitativa, que daí é a contagem. E a gente também começou a trabalhar muito com fotos, sabe, Vanessa? Eu vejo que às vezes tu Hum, coloca no teu Instagram as fotos. E a gente faz sim. PEP com foto. Inclusive o PEP nosso com a CETESB, a gente pega fotos. A gente pega uma foto difícil, Ah, uma média e uma mais tranquila, em dois contrastes diferentes, com a régua de aproximação do microscópio. E assim, ó, na foto a amostra é homogênea, não tem o que falar da amostra. E a gente consegue ter uma avaliação da interpretação qualitativa, né, e classificação daquele gênero, enfim, depende de onde que tu quer dar o nível de detalhamento. E a gente consegue muito gerar um interessante. conhecimento do grupo para aquela foto, e daí tu acaba começando a ter uma biblioteca que foi validada por vários laboratórios. Olha o valor agregado disso, é Uhum. enorme. Até para depois gerar um livro, alguma coisa de imagens Sim. digital. E também aquilo ali é avaliado por especialistas. Então a gente tem um especialista da CETESB, o cara vai lá, avalia, um especialista da Corsel, a gente chega a um consenso. Na estatística de PEP, a gente usa muito o valor de consenso. Então a gente usa a Hum, moda do grupo ali que fez a avaliação, a moda seria o valor mais frequente daquela identificação daquele organismo específico naquela imagem de dois contrastes diferentes. Então a gente não deixa a parte quali de fora, porque às vezes é uma crítica do pessoal da biologia. Ah, o PET é muito quântico, o que vale é a parte de interpretação, não adianta saber contar se eu não sei ah, é identificar. verdade. A gente supre os dois Ah, lados, então isso é que sim. é o legal. E a validação, daí tu falaste do livro, né? Eu até Uhum. tenho ele aqui também, peguei o livrinho do É, nosso, só tá nosso faltando best. aqui, né? Tá faltando aqui, ó, um autógrafo. Tá faltando. E a gente tem também condições de validar dados qualitativos, né? Eu falei para vocês, né, a precisão e a exatidão. Às vezes eu tenho, o meu ensaio é quali, eu não preciso fazer nada da validação porque tá beleza. Não, eu tenho métodos para tratar dados qualitativos e poder afirmar e atestar que meu desempenho ele é confiável também, mesmo com uma análise quali, sabe? Então, eu acho que as coisas evoluíram muito assim nos últimos tempos e acho que a gente está conseguindo ser muito mais inclusivo com quem trabalha com amostras vivas, sabe? É, isso é muito importante, porque assim, a análise de cianobactérias, por exemplo, talvez até possa ficar no quanti, né? Porque o que importa é o número de células, porque né, o que importa é a questão da potabilidade de trazer algum um risco à saúde humana, ao nosso consumo de água contaminada. Então, tem a contagem de células, porque dentro do interior de cada célula tem as cianotoxinas que podem vir nos prejudicar. Então, sendo cianobactéria contando a quantidade de células, não é assim, tão importante saber um nível mais aprofundado, né, nível genérico, conseguindo identificar que é cianobactéria, já resolve, né, o objetivo da legislação, que é a questão da potabilidade, saber se tem toxinas. Agora, quando a gente fala sobre fitoplâncton, zooplâncton, um laudo de diagnóstico de fitoplâncton e zooplâncton que tem como objetivos, normalmente, né, na maioria das vezes, estudos ambientais, para que a gente possa extrair dados ecológicos, é importantíssimo a questão da identificação e quantificação, não só a quantificação de um grupo geral. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente
conseguir, né, avaliar também a questão qualitativa. Então, alguns trabalhos que a gente fez em parceria também, a gente fez a parte qualitativa também, conseguiu ver a questão de conformidades e não conformidades. A gente, inclusive, discutiu bastante sobre isso, a questão de identificar em nível específico, genérico, ser conforme ou não conforme. Então, a questão da importância de aprofundar ou não o nível taxonômico, eu acho que isso é muito importante também, de conseguir avaliar isso, inserir nessa parte da validação, né? Com certeza. E daí isso foi possível na nossa parceria nas bilaterais, né? Fazendo in fito e zooplâncton. Então, assim, tudo é possível, desde que se tu pense na forma de avaliar antes, né? E construa aquilo, tu tenha um bom planejamento daquela comparação, é possível. E, assim, o legal que eu acho também, e daí um dos ganhos, é que se a pessoa vai mal, vamos supor, participou do PEP e teve um resultado lá bem fora. Tu consegue voltar, né, rastrear, talvez, aonde será que eu errei, foi uma questão de interpretação, foi uma questão de preparo, foi uma questão de leitura. Tu consegue ir voltando nas etapas do ensaio, e isso é a melhoria. Se tu acertasse sempre, e assim, ó, a gente tem que saber, e eu tenho aprendido muito cada vez mais nessa área biológica, acho que é um aprendizado constante. Tem muita coisa que às vezes é um detalhe, né, Vanessa? Muito Uma detalhe. coisa super parecida e qual é o impacto de ter uma interpretação desse tipo em detrimento dessa aqui. E daí eu acho que enquanto mais comparação a gente fizer dentro do Brasil, dos laboratórios, um com o outro, a gente está melhorando como grupo. Eu Com digo grupo de certeza. profissionais, de técnicos, de analistas, de donos de laboratório, ou responsáveis, consultores, professores. E eu acho que Com o ganho é certeza. bem grande. E falando da validação, que é um dos temas, e talvez o pessoal esteja curioso, normalmente quando a gente pensa em validar essa parte de fitos, ou né, aonde eu vou ter algum tipo de contagem ou quantificação, falei para vocês que principalmente a gente avalia exatidão e precisão, acho que não tem que avaliar, né, e daí buscar as estratégias para suprir falta de padrões na exatidão. Mas também a gente pode avaliar estabilidade do analito em amostra, principalmente se eu modifico algum tipo de preservante ou modifico o meu método. Então, até quanto tempo o meu analito aguenta na amostra? 2 dias, 3 dias, temperatura alta, baixa, né? Se eu for modificar o método, então ter um cuidado, uma validação com a estabilidade do analito na amostra. E também avaliar se o meu método é seletivo. O que seria a seletividade? Que eu penso ser importante nessa área. Se eu estou mudando a matriz, da onde que vem, ou da onde que eu estou fazendo, é o mesmo método para matrizes diferentes. Então, se aquela matriz tem algum tipo de influência na tua leitura, tu teres algum tipo de validação do efeito da matriz, né? Ver se o método é de fato seletivo, se tu consegue correr bem o ensaio, fazer bem as leituras, ou se tem algum interferente que talvez tivesse que ser levado em consideração no teu processo de validação. Tu tendo essas coisas, daí pensando, né? Exatidão, precisão, tem RP, repro, avaliar a necessidade de se verificar a estabilidade do analito na amostra, às vezes não é preciso. Sim. E se o método é o seletivo, acho que fica uma boa validação. Sim. Complementando daí, por fim, com a certeza de medição. Se tu é um laboratório que vai buscar acreditação ou reconhecimento, tu tens que ter a estimativa da tua incerteza, que pode sair, e eu acho a melhor forma de fazer isso, na minha opinião técnica, disparada, a melhor forma é fazer a incerteza com os dados da tua validação. Porque ela se torna muito mais real para o analista, assim, para explicar, para entender, para discutir os dados. Sim. Muito interessante. Essa questão do plâncton, eu vejo assim, das cianobactérias, às vezes tem alguns problemas com preservação, né, das amostras. Então, às vezes, a análise precisa ser realizada em 24 horas. Então, às vezes, isso não acontece e a amostra acaba não sendo preservada. E aí a análise é realizada depois e acaba não expressando a real. Já tive diversos alunos que comentaram que o procedimento até de conservação era refrigeração, sei lá, 48 horas, 72 horas, e aí acaba que realmente prejudica a análise, né? Então, essa questão da preservação para plâncton também tem esses detalhes. Ou refrigeração, se não for dentro das 24 horas, não conseguir analisar,
então passa para fixação, né? E aí a fixação então pode ser feita com Lugol ou Formol. E aí então, Lugol tem uma certa durabilidade, e o Formol uma durabilidade muito superior, né? Até 10 anos, que pode ser analisado. Então essas questões também muitas vezes são desconhecidas, né? Questões, detalhes metodológicos das muitas análises são complexos, e aí às vezes acabam influenciando também até na qualidade da análise, da amostra e da resposta, né? Do resultado, digamos assim. Por isso que tu tem que validar o método. É. Tem que ver todas as etapas e, às vezes, para tu pegares um erro desse tipo, se é um erro sistemático, tu sempre preserva igual e errado. Não tem como. E tu não tá te comparando com ninguém nunca, e tu não tens um padrão para correr junto. Então, aquele erro fica meio que invisível. E nas comparações é que muitas vezes tu pega isso. E daí é o grande ganho. Porque a exatidão ainda na área biológica, para muitos ensaios, é um desafio. E acho que no quali, muitas vezes, mais ainda. Sim. Isso sim, porque... Uma dica que eu tenho até para o pessoal, às vezes está procurando padrão, material de referência. Existe um banco de dados internacional que se chama COMAR. É www.comar.bam.de. É um site que é hospedado na Alemanha. Na Alemanha. Ele é parecido, ele é meio primo do EPETIS. EPETIS é um banco de dados para provedores de insights de ciência. E o COMAR é um banco de dados para produtores de material de referência. Então, às vezes, eu estou fazendo uma análise diferente, que eu não sei se tem padrão ou não, eu quero validar meu método, eu quero fazer uma comparação, eu quero fazer um intralaboratorial, eu posso dar uma olhada no COMAR, nesse banco de dados, para ver se tem alguma coisa disponível para eu acessar e poder usar no meu laboratório. Isso acho que é uma dica legal. Não é nenhuma coisa que tenha lá. Talvez até nem tenha padrão. Pois é, eu ia te perguntar, tem plâncton lá. Eu dei uma olhadinha hoje rápida. Tem alguns institutos de fora que trabalham com material de referência. Tem material de referência, sim, de plâncton, de zooide fito, mas eu não vi na pesquisa, na busca que eu fiz, o MRC para esse nível. Cianobactérias já tem alguma coisa. O que seria esse material padrão? Lâminas? O material padrão é um material, muitas vezes, ele vem liofilizado, né? Às vezes é uma amostra que vem liofilizada, ela foi caracterizada por um instituto de referência, e muitas vezes a forma que eles fazem a caracterização do padrãozinho que eles vendem é através do estudo colaborativo. Tipo um PEP, um ciência, e aquela amostra que produzem X amostras a mais, aquela amostra que sobra, eles caracterizam com os dados dos laboratórios, depois de excluir todos que erraram, né, todos os outliers, fazem a caracterização. Então, tu tens a amostra, o valor de propriedade, a incerteza, e algumas tu pode ter um laudo junto com os dados eventualmente qualitativos que estão associados àquela amostra, enfim, mas daí depende muito do tipo da amostra. Daria para fazer, daria para criar uns padrões aí para zoo, para fito. Poderia. Isso até é um desafio. É um desafio. Para ti, daqui a pouco tu pode pensar. Até onde eu conheço não tem isso. Poderia ter um estudo colaborativo, seria um trabalho excelente, acho que super importante. Com certeza, porque as amostras podem ser fixadas, então poderia existir. Bom, Felipe, faltam 10 minutos para terminar, que eu acho que vamos abrir para o pessoal fazer umas perguntas, né? Sim. E aí, bom, eu teria muitas outras coisas aqui para te perguntar, mas eu acho que vamos dar um espaço aí para o pessoal para ver o que eles estão... quais que são as dúvidas. Uma coisa, agora acho que normalizou o sinal, né? Tá, agora tá perfeito, que tava falhando mesmo, tu tava bem pixelado, assim. Então tá, pessoal, podem aí entrar e perguntar algumas coisas se tiver. Tu não chegou a habilitar antes as perguntas, porque às vezes tem... Algumas aqui eu achei que não tem nenhuma aqui fixada, acho que o pessoal esperou para... Acho que... Ó, a Carla Miller tá aí, tava pelo menos. Cleison. A Carla tem um trabalho bem legal de doutorado. Inclusive, ela usou algumas referências do meu livro da Maite. A Maite eu vi que estava aí também. Maite, e hoje eu vi também que a Maite se conhece também. Sim. A Carla também fez um trabalho muito legal de doutorado que explorou bem a questão da validação.
Eu sei, eu tenho um artigo, né, bem interessante, que compara a questão, e inclusive até dos métodos, né, que a gente tinha comentado, Felipe, sobre Cedric Rafter e o Termol, né, então é um trabalho Hoje, bastante interessante, quem quiser dar uma olhadinha, consultar, eu sempre recomendo, porque as pessoas sempre vêm com essa dúvida, e eu recomendo acessar esse trabalho dela, que eu acho que ficou muito legal, assim. até hoje eu dei uma olhada nos nossos dados, nosso histórico, que é super amplo, e a gente tem feito testes de equivalência dos métodos Cedric Rafter e o Termol. Hoje eu até refiz alguns testes estatísticos. E assim, normalmente o que nós temos observado? Que não existe diferença significativa, né? E a gente tem estudos bem robustos, porque é bem representativo do país, eu creio. Porque tu pensa só, Sim. 30 e poucos laboratórios medindo a mesma amostra homogênea, e a gente, pelos nossos últimas comparações, a gente não vê diferença significativa entre essas duas técnicas, né? Elas são equivalentes em relação à exatidão. Não estou falando em relação à precisão e certeza. Mas em relação Uhum. à exatidão, elas são equivalentes. É, aquilo que eu te comentei, né, Felipe? Eu acho que o mais importante, onde eu vejo assim que tem mais erros inseridos na análise, pela minha experiência, com os relatos dos alunos todos, que tem muitos alunos de laboratórios e da prática mesmo, muito do erro está associado ao preparo da análise, né? O preparo da amostra, digamos assim, no momento da concentração ou diluição da amostra. E também no treinamento do analista, infelizmente, é realmente uma análise que é um pouquinho complicada, digamos assim. A diversidade de espécies que pode ser encontrada nas amostras, ela é altíssima. A gente tem milhares de espécies de todos os grupos, milhares mesmo, não é assim da boca para fora de milhares, milhares de espécies mesmo. E mesmo especialista com muitos anos de experiência, às vezes precisa dedicar horas, né, do seu dia para identificar uma única espécie. Então, realmente, assim, a questão de preparo da amostra, né, a questão metodológica é muito importante e também a questão de treinamento do analista mesmo, prática, horas de prática mesmo. Então, é a questão das câmaras, que muitas vezes é a maior preocupação, né, dos analistas ou dos laboratórios, ou o tipo de equipamento, eu acho que não é a principal, não Não, deve ser a principal preocupação, né? não é. A gente já testou por dados que não é mesmo. Muito bom. Tem aqui algumas perguntas, vamos lá, não sei se você está vendo. Cleison Cassiano, a primeira aqui, se tu quiser dar uma olhadinha. Ou eu posso te perguntar aqui, ó. O que pensar quando valores obtidos nos testes de homogeneidade e estabilidade, se tratados como resultados de participantes, não seriam aprovados nos critérios da rodada? Onde está a anomalia? Isso é para ti, não entendi. Pô, começou como é difícil. Começou, foi a primeira, a mais difícil. É. Normalmente, assim, quando a gente escolhe um laboratório para testar homogeneidade e estabilidade, ele não está caracterizando a amostra, né? Então, aquele valor que ele está dando, a gente não está usando aquele valor como referência. Então, tem várias vezes esse laboratório ele é um participante do PEP. Então, nos interessa ter um método repetitivo para que a gente possa avaliar do laboratório de referência a variabilidade que existe ali nas amostras. Normalmente, o laboratório de referência é um laboratório que ele é qualificado e os resultados que ele obtém são compatíveis com o de referência. Caso isso não ocorra, normalmente existe alguma declaração nossa no relatório, alguma coisa assim, ou o laboratório, por exemplo, que teve um resultado insatisfatório, ele teria que tratar isso depois no seu sistema de gestão da qualidade. Que quando Nossa, ele bem for legal. avaliado pela 17025, ele tem que demonstrar o que ele fez com o resultado insatisfatório. Teria que tratar isso como trabalho não conforme depois. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, Felipe, da Maria Cleide. Maria, quando um laboratório ele tem muitos analistas e todos fazem a análise do interlaboratorial, como deve ser a seleção de qual resultado enviar? Cada um faz uma análise de um jeito e aí manda qual, né? Aí é que... Muito boa. Muito boa. Isso a gente vê que acontece. O que nós, daí a recomendação, né? Como eu estou falando como provedor do ensaio de proficiência. Normalmente, o que a gente sugere? Que se escolha uma pessoa, essa pessoa específica vai ser aquela que vai ser a representante do laboratório nesse programa. Então, tu pega a parte da amostra e daí essa pessoa vai representar o laboratório. E o que sobra de amostra, a gente sugere para fazer um intra-laboratorial, né? Então, todo mundo faz análise e depois, quando vier o resultado
do provedor com o valor de referência, tu faz uma comparação interna. A gente não aconselha fazer vários diferentes, fazer uma média geral de todos e mandar esse resultado. Né? Então, eu sugiro proceder dessa forma. Daqui a pouco eu tenho 5 analistas, eu vou escolher um nesse ano que vem vai ser esse outro, depois no próximo ano vai ser esse, eu vou variando na lista para ser o oficial do PEP, e o que sobra de amostra, se possível, eu faço intra-laboratorial. Essa é a melhor prática. Assim. Sim, boa dica, boa dica. Vamos lá, então vamos ver uma outra pergunta. Eu até, se fosse o ideal, é que a gente sabe que a rotina de laboratório ela é mais confusa, assim, confusa não, ela é uma demanda alta, né? Então, para normalmente um analista de plâncton, historicamente ele não está dentro de um laboratório, então ele dedica horas numa análise para tentar identificar nível específico, e a gente sabe que a rotina de laboratório é outra realidade, é produção, tem demanda e tal, e talvez, se os laboratórios pudessem ter um especialista para cada grupo, eu acho que isso facilitaria, até porque a pessoa consegue se aprofundar mais e ter um treinamento melhor e ter uma maior eficiência na análise, se puder, né, em algum momento, ter um especialista para fito, outro para zoo e outro para cianobactérias, ou de ciano ser o mesmo de fito, porque são universos diferentes. É tudo plâncton, ok, mas fitoplâncton, zooplâncton, é bastante diferente, então às vezes é melhor até para a eficiência do resultado, se possível, ter um analista para cada grupo, assim, mas às vezes não, a realidade não permite, né? Então, olha o que ela perguntou, deixa eu ver o que mais que temos. Teve uma aqui do Igor que eu vi. Por Pergunta, que não tem vai. PEP de por que não tem PEP de zoobentos e zooplâncton? Só cianos são importantes? Não, é que até, a gente normalmente, Igor, e quem tiver uma dúvida similar, a gente está super aberto para sugestões, a gente recebe as sugestões e discute no grupo técnico para lançar novos programas. A gente tem total interesse em estar produzindo coisas diferentes, inclusive. O problema é que às vezes a gente não tem 12 laboratórios, que seria o mínimo suficiente para nós abrirmos um PEP. Se houver 12 laboratórios interessados, a gente pode abrir um PEP em zoo, em zoobentos, enfim. Que for. Acredito que esse ano, na verdade, tem uma demanda maior, né? Por isso que elas acabaram tomando a frente. Isso, e começou esse ano também por uma questão de exigência de legislação desse, de outros estados, e por mais laboratórios estarem fazendo análise também. Sim, com certeza. Então tá, Igor, tá aí respondido, vamos ver o que é mais. Ou seja, quem que perguntou aqui? Não precisa preocupar tanto com o fator específico. Não entendi muito bem essa pergunta. Eu também não entendi essa, dei uma olhadinha. Vamos ver aqui a Maite. Muito bom ver os amigos Vanessa e Felipe falando temas tão relevantes para esses ensaios biológicos. Obrigada, Maite. Que bom que tu tá A por Maite aí. é uma das autoras do livro, né? Que era foi Sim, coordenadora por muitos anos do Centro de Ecologia aqui da Universidade Federal. sim, com certeza. A Maite foi conheço a Maite de longa data, foi da minha banca de mestrado. E depois a gente trabalhou no projeto do Mexilhão Dourado, né, juntas. Então, Ah, que legal. a gente tem uns 2 minutos para encerrar a nossa live. Não sei, Felipe, se tu quer voltar, pode voltar um pouquinho para a gente ver, de repente, mais pessoal, a gente vai voltar, tá? A gente vai sair e voltar, que tem umas perguntas aqui, ó, do Gustavo, Cassiano, Matheus, se vocês puderem, e Igor, se vocês puderem, então, fazer a pergunta de novo, daí a gente vai sair, porque vai acabar o nosso tempo aqui, eu quero deixar gravado, né? Que eu acho que tem várias pessoas me pediram para deixar gravado, que não conseguiriam assistir, e inclusive a Andréa, né? Então ela pediu, deixa gravado se puder, e aí a gente sai agora e entra de novo. E aí, então, o pessoal que tem ainda algumas perguntas, a gente vai para finalizar as perguntas e finalizar daí o tema, tá? Tá, pessoal? Então a gente sai e entra de novo aí. Isso, Sigam juntos aí. Vamos sigam lá. juntos, vamos lá. Olá, pessoal. Então vamos entrando aí, vamos seguir o nosso bate-papo com o Felipe Albano sobre validação e PEP. A gente encerrou o nosso horário da live, agora estamos aí voltando. Quem ficou com perguntas pendentes,
faça as perguntas agora, né? Vamos lá, vamos esperar o Felipe voltar para entrar na live novamente. Olá, pessoal. Olá, Matheus. Tá aí, chegou o Felipe. E aí? E aí? Consegui salvar lá, voltamos. Sim, tem que dar os comandos lá para salvar, né? Sim, e se passa, né, do tempo, não fica salvo. Então tem que encerrar um pouquinho antes, senão não consegue salvar. Senão o Instagram nos corta. Então aí, ó, Gustavo, olá Gustavo, tudo bem? Faz aí, se puder repetir a pergunta que tu tinha feito. O Igor também fez perguntas. Igor, Rafaela. O que tu acha, Felipe? Vou aproveitar e te perguntar enquanto o pessoal está entrando aí. O que tu acha que são os maior desafio para os laboratórios nessa parte de buscar acreditação, assim? Mas pode ser do modo geral, assim, da tua experiência geral, se tiver alguma coisa para comentar sobre esse tipo de insights específico. O maior desafio, eu acho que nessa parte, às vezes, nos ensaios biológicos, o pessoal fica um pouco com o pé atrás na questão da incerteza de medição e validação. Acho que é um grande desafio, assim. A parte muitas vezes mais quantitativa, sabe? Uhum. E eu acho que também, se tu faz parte de uma entidade que já trabalha com a norma e tal, acho que fica mais tranquilo, assim, de desenvolver e tal. Mas quando é um laboratório que está começando do zero, tipo, o primeiro reconhecimento, a primeira acreditação, acho que fica aquela angústia ou incerteza do novo, quando é a novidade. E muitas vezes, essa parte mais quantitativa, às vezes o laboratório fica com um pouco mais de dificuldade. Mas nada que não possa ser superado. Sim, até pela questão que tu comentou da ausência de ter padrões, né? Então, Isso, exatamente. Essa questão aí é mais complicada. Bom, pessoal, façam aí essas perguntas. E outra coisa que eu gostaria de te perguntar é o que te inspira, o que te levou nesse caminho todo da gestão da qualidade, quem que te inspira para seguir nesse caminho e buscar toda essa questão aí de qualidade, de gestão da qualidade, dos processos, de laboratórios, que paixão, assim, como que começou essa paixão? Porque com certeza tu é apaixonado, né, pelo tema, dá para ver, dá para perceber que tu é apaixonado pelo tema. E o que te inspira e te inspirou nesse sentido para seguir esse caminho? Assim, uma das coisas que me inspira bastante e que eu acho que é legal dessa área, daí pessoal que também quer se jogar de cabeça aí, nessa parte da qualidade, é que a gente aprende muito, assim. Então, eu tenho uma formação da área de exatas, mas, por exemplo, eu aprendo todas as semanas, meses, eu aprendo coisas novas sobre veterinária. A gente trabalha muito com a área veterinária, cada vez mais com a parte agronômica de sementes, com a área biológica, eu já aprendi muito e tenho muito ainda a aprender nessa parte específica de hidrobiologia, microbiologia, na área química também. Então, essa parte de qualidade em laboratórios, acho que ela é um dos pontos positivos e inspiradores, é que ela gera um aprendizado muito vasto. E cada laboratório que tu visita, cada pessoa que tu conversa, tu absorve um pouquinho das boas práticas e vai também crescendo como profissional. E uma das coisas legais também é que eu acho que tem muito ainda para ser criado, sabe, Vanessa? Tanto em padrões, quanto falando de insight de proficiência. Olha aí, daí o pessoal aqui colocando, né? Tem muitas coisas ainda que estão por ser desenvolvidas. E Com certeza. É um trabalho que tu não consegue fazer sozinho. Impossível fazer a Vanessa sozinha, o Felipe sozinho. É verdade. Tem que ter um suporte, tem que ter um grupo técnico, tem que ter um laboratório de referência, tem que ter alguém que vai fazendo o preparo. Tu ofereces para vários laboratórios que se propõem a fazer as análises e melhorar juntos. Então, isso que eu acho que é uma das coisas legais e inspiradoras. Não necessariamente uma pessoa específica que inspira, mas acho que é um ambiente, sabe? Um contexto, assim, muito, muito bom. Muito bem, gostei da resposta. É legal que realmente essa questão de buscar
a melhoria, né, é muito legal. E realmente eu vejo também que, inclusive, nas análises de plâncton, a gente vem, quem trabalha aí já há bastante tempo, eu já trabalho há 15, 20 anos praticamente com plâncton, e tenho muitas coisas a melhorar, tem muitas coisas que surgiram. Quando eu comecei a trabalhar com plâncton, não existia análise de plâncton em laboratórios, não existia ISO, a gente tinha os nossos padrões e as nossas regras, enfim. E isso tudo é um aprendizado. Eu acho muito legal que cada vez tem mais pessoas trabalhando nessa área, tem cada vez mais pessoas valorizando esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento e aprendendo. E a gente também aprende com os erros e com os desafios de cada de uma realidade de um laboratório, é uma realidade diferente de um pesquisador, é uma realidade diferente do que se faz na academia. O aprofundamento é outro e precisa ser outro. Então, eu acho que isso realmente, o que tu comentou, é bem interessante, assim. Eu acho que isso me inspira um pouco também, essa questão de ter esses desafios, assim, de melhorias e tudo mais. Vamos ver aqui o que o pessoal perguntou. Deixa eu ver aqui. Matheus, consultores independentes conseguem tirar uma ISO para emitir seus laudos? Existe uma ISO simplificada? Qual o impacto da ISO no mercado desses profissionais? Não Achei existe. interessante. É bem interessante, por exemplo, uma ISO que fosse para ti, né, Vanessa, ou daqui a pouco Por para um exemplo. especialista. Não existe. A 17.025 se aplica para uma estrutura de um CNPJ, de um laboratório, e tem vários requisitos que não são só os requisitos ali de fazer análise. De ser um especialista. Isso. Então, hoje não existe. Não que não possa ser criada no futuro, mas não existe. Aí, então, o Matheus, tá aí respondida a tua pergunta. Cleison Cassiano, ele pergunta, poderiam falar sobre valor de consenso versus valor de laboratório de referência? Boa, sempre é uma dúvida. Nos ensaios de proficiência, tá? A gente usa uma norma que é a ISO 13528. Então, se vocês quiserem procurar, tá? Ela faz parte do Comitê de Estatística do ISO-CASCO, que é a Conformity Assessment Series, que é uma área da ISO que só cuida de avaliação da conformidade. Então, existe um padrão mundial para tratar dados estatisticamente de ensaio de proficiência. Então, a gente tem a possibilidade lá, tem N possibilidades, mas a gente tem o valor de consenso e o valor de referência. O que é o valor de consenso? Nós pegamos os dados de todos os laboratórios, tá? Vamos por 30 laboratórios lá que estão fazendo análise de zooplâncton, não vou falar mais de cianobactérias, de zooplâncton. Nós temos lá os 30 resultados por técnicas diferentes. E daí, o que nós fazemos? Existe um algoritmo estatístico que ele compensa todos os outliers. Então, ele cria limites inferiores e superiores. E é como se ele excluísse os outliers e substituísse por outro valor. Então, tudo que é resultado absurdo para cima, absurdo para baixo, não entra na contabilidade, vamos dizer assim. E daí se tira uma média robusta, que é uma média depois de um tratamento estatístico nos dados para compensar os outliers. E essa média robusta se chama de valor de consenso. Isso é um procedimento similar para tu caracterizar materiais de referência. Quando tu vai caracterizar o material de referência, tu faz vários laboratórios medindo a mesma coisa, né? Tu exclui quem erra muito para baixo, muito para cima, e aquele miolo, né, tu usa para fazer a caracterização. Então, daí a gente gera o valor de consenso. Ele é muito mais confiável porque tu está trabalhando com vários laboratórios. Então, a probabilidade de todos terem o mesmo erro sistemático é muito baixa. Então, tu tem mais confiança naquele valor gerado. Tá? Então, Sim. o valor de consenso é uma média robusta de um grupo de participantes. O que é um valor de referência? Um valor de referência é quando a gente escolhe um laboratório, ou até poderia ser um pequeno grupo de laboratórios que são previamente avaliados e qualificados para aquele propósito ou para aquela medição. E esses laboratórios, então, ou esse laboratório de referência, analisa a mesma amostra que foi para o grupo de laboratórios e ele designa o valor de referência, ou seja, a amostra vai ser tantas células por ml ou tantos organismos por ml de acordo com os resultados daquele laboratório especialista. Qual é o risco de fazer isso? É que esse especialista eventualmente erre a sua análise e daí a gente vai ter um resultado talvez não confiável para comparar com outros 30 laboratórios e aquele de referência ele está com um resultado não tão confiável assim. E isso é uma saia justa numa comparação e acontece. Qual é a melhor forma? Depende. Depende do propósito do provedor de ensaio de proficiência, depende do grupo de laboratórios, depende do laboratório de referência. Qual é a tendência mundial?
E isso é uma coisa que eu estou bem por dentro. Eu fiz o doutorado sobre ensaio de proficiência e onde eu mais publico é sobre ensaio de proficiência. Cada vez mais usar valor de consenso. Ele está muito... A Uhum. interferência e os erros, a confiança dele, dado que eu tenho um N mínimo de laboratórios, é muito maior do que muitas vezes estabelecer uma referência e eventualmente a referência dá uma derrapada, assim, e daí fica uma rodada bem crítica, sabe? Uhum. Ah, isso é interessante, porque daí pega também a questão do que seria reprodutibilidade ou... Sim, tem mais fontes de variação incluídas ali. E eu vi que teve uma outra pergunta ali, acho que foi do Igor, acho que meio que vai de encontro com essa. A Uhum. questão de fixar todos os valores ali. Ó, nos métodos de fitosiciano, podemos usar câmara de sedimentação ou lâmina. Ah, ou A Seduíque. não deveria ser todos os participantes usarem a mesma metodologia. Isso é uma pergunta que sempre aparece, sabe? Sempre, né? Então, assim, qual é o propósito do PEP? Né? O objetivo, o propósito. É assim, a gente poder ter uma ferramenta para avaliar a aptidão do laboratório em obter resultados exatos. Então, assim, não sei se tu concorda comigo, mas independente da câmera que ele usar, independente da lâmina, independente Chutei o negócio. independente do método, se ele modificou o método, se é aquele, o propósito daquele programa que é avaliar a exatidão, o resultado mudando o método, mudando lâmina, mudando técnica, deveria ser o mesmo. A amostra é a Sim. mesma. E a amostra foi testada e é homogênea. Né? Então, mesmo mudando o método, eu deveria chegar no resultado não exatamente igual, porque sempre existe uma variabilidade, Uhum. mas o resultado deveria ser muito próximo ou dentro de uma faixa que a gente considera como aceitável. Então, a gente não fixa isso de propósito, porque o objetivo do programa é justamente avaliar essas metodologias, né, para poder gerar o valor de consenso. O que nós fazemos? A gente só estabelece antes o que nós consideramos métodos equivalentes, e daí a gente só Sim. gera o valor de consenso com aqueles métodos que nós consideramos equivalentes. Daqui a pouco o cara está usando um método absurdo, totalmente fora. A gente não usa aquele método do cara que está totalmente fora, em termos de metodologia, para fazer a geração do consenso. A gente exclui esse, mas os métodos que são equivalentes e estão dentro da proposta pode ter variação dentro desses. Ah, eu concordo totalmente contigo, porque eu acho realmente essa questão, a amostra ela é a mesma, então independente do método que tu venha utilizar, se tu venha utilizar uma câmara de Sedgwick-Rafter ou a câmara de Utermol, o resultado ele precisa ser aproximado, talvez tenha alguma variação, mas que vai entrar dentro da variação permitida, mas ele é para ser um resultado semelhante. Então, eu concordo também que essa pergunta, ela apareceu, acho que em todas as lives que eu fiz, apareceu essa pergunta da Seduíque, da Câmara de Utermol, e tem muitas pessoas que vêm afirmando, não, a Utermol que precisa ser utilizada, ela é a melhor. Existem diferenças no conforto da análise, no preço, no investimento nos equipamentos, enfim, tem várias diferenças que talvez o termal traga um conforto maior do que, por exemplo, a Seduíque. A questão do aumento, né, que na Utermal você consegue aumentar mais para conseguir visualizar estruturas, às vezes organismos são muito pequenos, principalmente cianobactérias, que na Sedgwick-Rafter muitas vezes não, mas você precisa ter alguma adequação do equipamento ou realizar uma análise qualitativa antes. Então tem algumas, digamos assim, umas vantagens e desvantagens de cada método, porém, são métodos equivalentes, né, como tu comentou, né? Agora, se a pessoa utilizar um outro método, sem câmara nenhuma de contagem, simplesmente fizer lâminas, aí sim ele não é aceitável, mas considerando os métodos equivalentes, né, eu acho que o Utermol e Sedgwick-Rafter são perfeitamente equivalentes e ambos podem, né, e devem trazer um resultado adequado da análise, né? Então, acho que foi muito interessante a gente comentar isso aqui. Eu até vou fazer uma gravação dessa nossa parte e espalhar por aí para que Assim, o que seja nós temos, esclarecido isso, né? as evidências que nós temos dos testes que nós fizemos aqui com os dados dos laboratórios, comparando quem usou um método ou outro, a gente não viu diferença significativa falando do grupo. Daqui a pouco tem um laboratório que usou um método específico dentre esses dois e ficou fora e tal, mas ele talvez tenha alguma coisa a mais do que só aquela técnica, entende? Que gerou Sim, com aquele certeza. resultado fora.
Porque, assim, comparando grupos, grupo que fez por um e grupo que fez por outro, até o presente momento, com os nossos dados, com as amostras do PEP, com os participantes que nós temos, não houve diferença significativa. Não, eu acho muito pertinente, porque as variações, elas provavelmente estão relacionadas a outros detalhes metodológicos, né, como o preparo de amostras, né, ou mesmo as técnicas para chegar na suficiência, que eu vejo, já observei muitas vezes laboratórios, eles criam técnicas para chegar na suficiência às vezes não fazem muito sentido. Por exemplo, todas as amostras, eu já vi casos assim, em todas as amostras a gente analisa 3 câmaras de Sedgwick-Rafter. Isso não é uma metodologia que vai funcionar, porque vai depender da concentração da amostra. Se você analisar 3 amostras e não encontrar nenhum organismo, não serve, você precisa analisar mais câmaras. Agora, sim, em uma câmara, muitas vezes você já vai encontrar 400, 500 organismos da espécie mais abundante, então você não precisa fazer as 3 câmaras. Então, isso também eu vejo como sendo uma das principais dificuldades e onde pode estar esse erro que a gente muitas vezes não percebe, né? E muito mais nessas questões do que na câmara. Isso é o método. É o que está escrito no método e não só o que está escrito, como a pessoa interpreta e como que ela faz, né? Então, isso é muito importante. Às vezes só está escrito, não adianta. Está escrito exatamente o mesmo texto do standard e tal, ou de alguma norma da CETESB, mas a interpretação e a forma que isso é levado, e daí não é tanto a câmera, entende? É mais a forma que a pessoa está conduzindo a análise. Com certeza, concordo. Teve uma colocação da Guiomar aqui muito boa, muito boa Vamos mesmo. lá. Não sei se ela está na sala ainda, mas qual serventia de ter uma coleção de organismos importada? Essa é ótima. A questão específica é muito diferente. Adorei, assim, ó, adorei. Eu sou obrigado a concordar, porque assim... Eu também. A gente faz um PEP com a amostra aqui do Sul, com a amostra de Minas, que a gente faz com a Copasa, às vezes já vê uma diferença enorme, né, de organismos. E imagina pegar, sei lá, tipo, um padrão europeu, que é outro clima, é outro ambiente. Mas é o único certificado que existe, é o único que tem. Não faz sentido. E daí, muitas vezes, tem que ter essa análise crítica. Porque é um organismo vivo que não faz parte aqui do nosso contexto Brasil, do nosso meio ambiente aqui. E isso se discute em outras áreas, inclusive. Nós fizemos muito tempo o projeto de produzir material de referência de carvão, porque as análises de carvão no Brasil não tinha MRC, tinha que comprar carvão americano, que o poder calorífico é totalmente diferente. Daí tu setava todo o teu equipamento com um padrão que não é igual ao teu aqui para ler amostras em outra faixa com carvão brasileiro. Então, acho que essa questão está evoluindo. E daí, Guiomar, acho que fica o desafio para todos, né? Será que não é o momento da gente pensar em começar a produzir os padrões daqui e ter algum grupo de laboratórios que faça essa caracterização? Não precisa talvez ter um material de referência certificado, mas um material de referência, pelo menos, que a gente possa ter confiável, distribuir entre todos, enfim. Eu acho que poderia existir, mas eu acho que é bem pertinente também o que ela comentou, né? Mas acho que o desafio é grande, porque mesmo entre, por exemplo, eu trabalho muito com consultoria ambiental no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E cada momento é uma composição diferente, cada amostra que eu pego tem espécies novas que eu nunca cruzei antes, isso trabalhando há anos na área, então é muito difícil ter um padrão para esses grupos. Porque também é um grupo, o grupo do plâncton em geral, as cianobactérias talvez estejam até um pouco mais, sendo mais estudadas nesse sentido de ter um mercado maior, uma aplicabilidade maior, e a questão toda de saúde pública que é bastante grave, por isso ela tem toda digamos assim, essa atenção. Agora, o plâncton, especialmente o zooplâncton, ele é o menos estudado desses grupos, né? O fitoplâncton ainda tem mais estudos e o zoo. Então, mesmo dentro da academia e as pesquisas, ainda a gente tem muita carência de informação, carência de bibliografia para identificar as espécies. Então, a gente ainda não tem nenhum banco de dados ainda bem fundamentado para o nosso Brasil, que dirá criar um padrão, assim, é bastante ainda, eu acho que é uma questão de futuro, mas ainda a gente precisa trabalhar bastante nessa caminhada aí para chegar lá nessa questão dos padrões, né? Vocês têm mais alguma questão aí? Vamos ver.
Ó, o Igor agradeceu a resposta. Tem outras, eu tô vendo que tem. Se dá para eu ver todas, mas. Claro, eu acho que sim. Tem um comentário aqui do Matheus. Analisei um resultado de proficiência da Ana. Resultados obtidos em câmara de Sedgwick foi completamente diferente do de Ultermol. Ah, mas daí é aquilo que a gente falou. Provavelmente tem algo a Tem mais. algo a mais. Com certeza. Com certeza, é Esse momento alguma. da Ana, isso da Ana é muito legal também. Acho que é um participante bom que está aí junto. Que nós fazemos também as oficinas para discutir. Então a gente junta pessoal de vários estados diferentes. Ano passado a gente acabou jogando para esse ano. A última vez que nós fizemos foi em 2018. A gente teve 33 participantes. Imagina, cada um de um estado era uma verdadeira variação de sotaques, assim. E quem participava, a gente projetava os resultados e discutia tudo que poderia estar associado aos erros daquela análise. E daí tinha o pessoal especialista da CETESB que dava um suporte legal. E daí tinha esse aprendizado coletivo que era muito bacana. Assim. Sim, com certeza. Tem muitas questões ainda para serem avaliadas, né? Porque é aquilo, eu sigo comentando, eu acredito que o erro maior está bem em outras questões, é o que eu vejo, né? Que analisando e tendo como meus alunos, assim, eles trazem a dor deles, né? Eles me trazem o que eles, qual é o que eles estão, onde que está a dificuldade, e eu vejo que a maior dificuldade sempre está nessas questões, assim, eu vejo a questão de preparo de amostra, a questão de suficiência amostral, a questão de coleta, e claro, a questão de identificação, né? Mas isso aí é uma questão que vai permear a vida de um especialista em plâncton, ele sempre vai ter dúvidas de identificação, ele sempre vai ter que estar buscando auxílio de especialistas. Isso é uma busca contínua, isso nunca vai estar totalmente definir, tipo, coloquei num procedimento, num POP, alguma coisa assim, isso não existe. Isso é uma busca contínua, na dúvida tem que consultar especialistas, enfim, mas eliminando, eu sempre acho interessante, assim, o processo todo metodológico, não só a questão da câmara, né, toda a metodologia bem definida, então é só focar mais nessa questão mesmo da identificação, assim, a longo prazo, que é um aprendizado contínuo, nunca para. Super. Nunca para mesmo, nunca um especialista, ele sabe todas as espécies e identifica, assim, né, bater o olho e identificar sempre, tem que buscar essas questões. Então, vamos ver o que mais que... Se tu viu mais alguma coisa aí, Felipe. Teve aqui um comentário. Eu acredito que o resultado de um laboratório de referência tem peso e que há menos chance de ele cometer um erro que outros menos experientes. Sim, dependendo do caso, se o grupo é muito pequeno, tem um N muito baixo de laboratórios e eu tenho um de referência muito experiente, talvez seja mais conveniente, concordo, daí buscar, né, o valor de referência de um laboratório especialista. Com certeza. A Mati colocou Bem... parabéns a vocês dois. Acho que ela conhece os dois aí há bastante. Uhum. Obrigado, Mati. Preciso de uma live dessas para ensaios ecotoxicológicos. Ecotoxicidade. É outra coisa muito complexa. Sim, deixa eu ver ali. A análise crítica poderia envolver mais do que só os números, mas também as características da amostra. O que tu acha? Sim, tu diz aonde, no geral? Tem No aqui o estado? comentário, não sei, o comentário do Cleison Cassiano. Ele comentou: a análise crítica poderia envolver mais do que só os números, mas também as características da amostra. Que características, no caso? Não sei, não entendi muito bem. Não Posso entendi. fazer uma rodada de esse ano com a amostra do Nordeste. Acho uma boa. É uma boa. Tem uma diversidade bem alta e o Nordeste é muito abundante em florações. Né? Super rico, né? E É, aqui, dependendo da estação do ano, aqui no sul, tu não tem não tanta tem. floração, né? E daí, a floração, tem que escolher uma estação do ano que esteja propícia para florar e poder, né, ter mais amostra, uma riqueza mínima para não dar valores muito baixos. Sim, o pessoal lá do semiárido trabalha tem muita questão de florações assim que são permanentes o ano todo. Então, realmente, aqui não é sempre que a gente tem florações, né? Então acaba complicando.
Deixa eu ver aqui o que mais. Tem um ensaio de proficiência de Benz, mas é na Espanha, então a oportunidade para talvez fazer aqui, né? Sim. Aí o Cleison comentou que avaliar se os resultados são compatíveis com o esperado para a amostra. Sim, no PEP normalmente é isso que é feito. Eu acho que é isso, né, que é feito, na verdade. Porque No até PEP porque ou na bilateral, né? Daí, assim, quem quer muito a referência, a bilateral é uma boa opção, porque a bilateral nunca vai ser por valor de vários laboratórios. É o laboratório com o especialista, né? E daí pode ser o especialista a pessoa, pode ser o especialista um laboratório acreditado ou reconhecido, enfim. E como, Felipe, comprovar essa ser especialista, digamos assim, para uma pessoa, talvez publicações, trabalhos, e para um laboratório? Como comprovar Assim, que o laboratório ele é especialista nisso? Boa pergunta. Duas formas. A primeira é ele ser acreditado ou reconhecido, ou seja, ter a 17.025 implementada no ensaio específico que tu queres avaliar. A segunda não adianta muitas vezes ele só ser acreditado ou reconhecido, ele tem que atestar que ele também é proficiente. Ou seja, tu pode ter laboratório acreditado que vai mal num PEP, concorda? Sim, com Então, para certeza. ele ter referência, ele tem que atestar que ele tem uma boa exatidão. E eu consigo obter isso através de um certificado de desempenho de um ensaio de proficiência. Então, isso pode ser um critério para eu usar, né, especificamente, para eu subcontratar um laboratório para esse fim. Se for uma Entendi. pessoa, daí seria o currículo dela, as publicações, quantos anos de experiência, né, para quem já deu treinamento, que tipo de grupos que ela participa, essas coisas. Sim, entendi. Então, para o laboratório ele ser a referência, ele precisa ter passado por ou um PEP ou uma O ideal. bilateral. Sim, o ideal. O Com ideal é certeza. isso. Ter Muito isso como bom. critério. Para aquele ensaio específico. Show. Isso, para aquele ensaio específico, aquela identificação, seja qual ou quanti. Muito bom. Gostaram das perguntas? Estão dando parabéns pela iniciativa. Tem um laboratório aqui. Sou da Paraíba e analiso amostras de cianobactérias. E aqui encontramos uma diversidade alta de organismos. E eles mudam também em suas características a depender das condições ambientais. Isso tem também, né, muita variação de organismos. Então, às vezes também os organismos eles se apresentam de uma forma que a gente não consegue identificar em nível específico, né, Felipe? Então, eu acho uma coisa bastante interessante também que eu gosto de comentar que os laboratórios é importante identificar até o nível taxonômico que consegue chegar com precisão, com certeza. Se conseguiu chegar apenas em nível de família com precisão, então deixe em nível de família. Se foi só em nível de gênero, com precisão, deixe em nível de gênero. Porque se achou parecida com tal espécie e resolveu colocar, eu acho que é mais negativo do que deixar apenas em nível genérico, né? Porque muitas vezes também a estrutura do organismo, principalmente cianobactérias, às vezes é uma filamentosa, que ela está sem o azacinento, sem heterocito, sem as estruturas que são importantes utilizadas na identificação, muitas vezes não é possível identificar em nível específico. Então, isso é importante também. Isso é uma coisa que o analista de plâncton precisa trabalhar, com a questão da frustração, que não é sempre que o organismo vai te dar condição de chegar num nível específico. Eu tenho mais 3 minutinhos aqui, depois vou ter que entrar no... Vamos lá. Então, vamos terminando aqui, deixa eu ver. Só tem mais um comentário aqui do Igor. Se eu não descobrir o erro de não ser satisfatório no PEP, o que eu faço? Digo para os auditores que nunca participei e agendo outro PEP ou levo a não conformidade? Assim, ó, pessoal, uma coisa que tem que desmistificar. Não, se foi mal no PEP, teve insatisfatórios, e se isso for tratado, não há problemas. Né? O problema é tu ter um insatisfatório e não fazer nada. Então, por exemplo, numa situação de auditoria, de avaliação, se tu tens um insatisfatório, tu tratou aquilo, abriu um trabalho não conforme, buscou a causa, e tu demonstrou que aquilo foi tratado com cautela, com cuidado, isso é a melhoria do laboratório. Vocês não concordam? A partir do momento que tu foi mal e que depois tu estudou aquilo e daí sim tu obteve o salto, tu tens a melhoria acontecendo. Então, não tenha medo se acontecer
acontecer de sair um resultado insatisfatório. E não omitam, né? Para não dizer, eu vou esconder esse aqui, vou participar do próximo, do próximo, do próximo. Porque daqui a pouco o cara vai no laboratório, começa a puxar, começa a rastrear e aparece aquilo lá, alguém fala, ou ele vai no provedor e vê o relatório e daí vê que o laboratório estava, os avaliadores circulam muito. Então, acho que assim, se acontecer, mata no peito, faz investigação das causas. Às vezes o provedor do Insight Propensity ajuda também, né? Ou tem esses grupos para discussão, né, Vanessa? Ou talvez trazer um especialista para discutir junto, participar desses workshops, trazer esse pepino para uma live, sei lá, né? Manda É verdade. Eu acho manda muito. Sim, e acho muito interessante isso. E às vezes tem um erro, sei lá, tem erros que são aleatórios. Daqui a pouco é uma coisa que tu investigou e não achou a causa. E aí, né? Tenta de novo, comprova que tentando de novo acertou e segue a vida. Então, Isso é verdade. Eu acho importante porque muitas vezes os laboratórios eles ficam chateados, né, quando não como lidar, né, com essa chateação dos laboratórios. Qual que é a tua dica, Felipe? Acho que é isso, né, que tu acabou de falar. abriu a não conformidade, porque assim, ó, uma ótima dica. Se vocês abrirem a não conformidade interna e vocês tratarem, o cara não pode chegar de fora e te dar, porque tu já fez isso. Então, se você, toda vez que tu vê uma não conformidade na rotina, registra e trata. Porque se o auditor chega lá, o avaliador, te der não conformidade, tu mostra, eu já identifiquei, tá aqui, ó, tô tratando. Ela tá aqui, já tá tratado, já tá ali. Entende? E assim, e tudo isso, e insistam na questão do aprendizado. A gente, toda não conformidade, resultado insatisfatório, talvez ele seja até por um lado melhor do que o satisfatório, porque ele vai gerar o aprendizado. Ele gera o estresse junto, mas o estresse nos faz dar uma melhorada. É verdade. Muitas vezes ele nos leva, né, para esse lado um pouco melhor aí. Muito bom. Adorei, Felipe. Eu acho que então podemos encerrar, que tu tem também teu tempo. Sim. Pessoal, obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. Felipe, muito obrigada. Sou muito feliz de ter você aqui nessa live, a gente poder discutir essas questões que a gente sabe que ainda o pessoal tem muita insegurança, ainda tanto na análise de plâncton quanto no todo o escopo de acreditação. O pessoal tem medo dos auditores e das auditorias e das não conformidades. Só que, na verdade, também é importante, né, ter essa postura de buscar sempre a melhoria e de erramos, ok? Vamos procurar onde está esse erro, então vamos compreender e vamos buscar uma melhoria. E é isso o que mais importa do que ficar com aquele estigma, né? Eu acho que não precisa ficar com aquele estigma de receber uma não conformidade em determinada análise, principalmente plâncton, que a gente sabe que é difícil, né? Mesmo para quem tem experiência, realmente é uma análise complexa que envolve aí vários erros no caminho que a gente pode até nem ver. Então, assim, assumir, né, a não conformidade e trabalhar na melhoria. Essa tua dica, eu acho que foi maravilhosa. A gente, na minha experiência, eu também sou auditado e avaliado, a gente é acreditado pela CIGECRE e todo ano nós temos a 9001 e 9001 em 5 processos. E eu aprendo muito mais quando eu levo não conformidade de fora do que quando tipo tá tudo ótimo, lá não tem nada. Tu gera o aprendizado nesses momentos. Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos do sistema de qualidade e também se a gente puder antecipar os problemas, se a gente enxergar antes e registrar e tratar, é a melhor coisa que tem. Porque daí, quando ele aparecer realmente lá na frente, ele já está em andamento a solução. Então, muito isso é bom. Ótimo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui contigo. E que siga aí nossa parceria, com a rede metrológica, enfim, né? E que a gente possa seguir trocando como grande grupo aí. Perfeito. Maravilhoso. Eu agradeço também e que assim seja. Tá bom, Felipe? Um beijo. Um beijo. Quem sabe até uma próxima live. Vamos planejar outras lives aí, pessoal. Surgiram temas que estamos aí buscando uma melhoria contínua, né, Felipe? De tudo. Tá bom, então. Um beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.